Olá, estamos iniciando mais um momento do casamento. Hoje eu quero ler no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Muitas vezes nós fazemos do trabalho a coisa mais importante da nossa vida e, obviamente, o trabalho ele tem um lugar muito importante. Nós precisamos do trabalho. O trabalho é a maneira como Deus usa para nos abençoar, para nos sustentar. A Bíblia diz: do suor do seu rosto comerás o pão. Então, isso faz parte da nossa vida. Mas eu queria falar hoje sobre Deus edificando a nossa casa. Ele está dizendo que se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalhos que edificam. Então, muitas vezes o nosso trabalho se torna em vão, porque Deus não é o construtor da nossa casa, Ele não é a base, o fundamento da nossa casa. Então, todo o nosso esforço é em vão, todo o nosso empenho. Muitas vezes eu quero construir o meu casamento em cima da minha força, das minhas habilidades, das minhas competências, e elas não são suficientes. Jesus termina o Sermão do Monte falando de dois tipos de construtores: um homem que construiu a sua casa sobre a areia e ela não suportou as lutas, as adversidades, e um homem que construiu a sua casa sobre a rocha e vieram as tempestades, as adversidades, e ela não caiu porque fora construída sobre a rocha. E ele usa essa metáfora da casa para falar sobre a diferença entre você ser ouvinte da palavra e praticante. Muitas vezes nós apreciamos a pregação, apreciamos a palavra, a Bíblia, mas nós não praticamos o que a Bíblia ensina. Então nós somos homens nécios que estão construindo as suas casas sobre a rocha. Então o homem que edifica a sua casa sobre a rocha, ou estamos sendo um homem que edifica sobre a areia. O homem que edifica a sua casa sobre a rocha é um homem que ouve as palavras de Jesus e pratica. Há uma distância muito grande entre ouvir e praticar. Então você pode ter um casamento abençoado se você, como esposa, seguir os princípios estabelecidos pela palavra de Deus de qual é o papel da esposa. Se você, marido, também seguir as instruções da palavra de Deus, colocar em prática aquilo que a palavra fala sobre o papel do marido, você vai ter uma casa sobre a rocha. Você que é pai, e se você educar os seus filhos nos princípios do Evangelho, você vai colher os frutos disso e a sua casa estará sobre a rocha. E você, filho, que faz exatamente o que a palavra de Deus diz sobre honrar o seu pai, obedecer aos pais, você também vai ter uma casa edificada sobre a rocha. Nós estamos vivendo um tempo de instabilidade, de insegurança, e muitas pessoas estão realmente construindo a sua vida sobre uma base que não é sólida. Então, se você quer construir um casamento sobre a rocha, Jesus é a rocha. E o Salmo 127 diz: se você não edificar a sua casa sobre a rocha, todo o seu trabalho, todo o seu esforço é em vão. Se você edifica sobre a rocha, o seu trabalho tem importância, tem valor, tem significado, porque ele vai estar no lugar certo, ele não vai ocupar o lugar principal que é de Deus. Pai, nos ajude no nosso casamento, na nossa relação familiar, a construir de fato a nossa família, o nosso casamento sobre a rocha. Obrigado porque o Senhor está edificando a nossa casa. Temos buscado em primeiro lugar o Teu reino e o Senhor tem acrescentado todas as outras coisas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.